Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 16. Nós vamos fazer a leitura e o estudo dos versículos 1 e 2, acerca da coleta para os necessitados da Judéia. Versículo 1. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Graça e paz, meus irmãos. Vamos iniciar mais um estudo agora, 1 Coríntios 16. Vamos ver os versículos 1 e 2, que vai estar tratando acerca da coleta para os necessitados da Judéia. Toda vez que nós vamos tratar sobre o assunto dinheiro, é muito importante que a gente preste atenção aos detalhes e que nos mantemos alicerçados na palavra de Deus para que não haja desvio e nem distorção da mensagem deixada de Deus para nós. Versículo 1. Quando a coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da Galácia. Então Paulo está trazendo aqui mais um ensino, uma exortação para os irmãos de Corinto, e reforçando que esse ensino não é um ensino exclusivo para os irmãos de Corinto, que na Galácia ele também fez esse mesmo ensino, essa mesma exortação. Lá em Gálatas 2, versículos 9 e 10 diz assim, E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para os da circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Meus irmãos, esse último capítulo da primeira carta aos Coríntios trata sobre uma coleta de dinheiro para os necessitados de Jerusalém. Sempre que o assunto é dinheiro, temos uma infinidade de distorções, acréscimos, decréscimos na palavra de Deus, cada uma de acordo com a conveniência de quem está trazendo a mensagem. Como eu falei no estudo anterior, que Deus não quer e não precisa do seu dinheiro, lembram? Mas para nós, que somos humanos e pecadores, o dinheiro é essencial para a sobrevivência, pois temos todo tipo de contas a pagar. Para nós, hoje em dia, nada vem de graça. Apenas para contextualizar, que essa não era a vontade de Deus, mas vivemos assim, pois o pecado governa as nossas vidas, governa o mundo ao qual nós vivemos. Como diz nas próprias Escrituras, o mundo jaz no maligno. Vamos olhar friamente para o mundo, para o globo terrestre. Será que temos comida suficiente para toda a humanidade? Será que temos água suficiente para toda a humanidade? Será que temos todos os tipos de recurso para suprirem as necessidades de todos os seres humanos? A resposta é sim. E essa era a vontade de Deus, que todos pudessem viver em harmonia e paz, desfrutando do mundo que Deus criou. Mas será que toda a humanidade está disposta a trabalhar? Será que toda a humanidade está disposta a se dedicar, se esforçar e a produzir? Antes que alguém possa pensar que estou falando de socialismo, ou que todos têm direito a tudo, direitos iguais, independente de quem é e o que faça, já vou deixar claro que eu não sou a favor do socialismo. E acredito sim que o mérito individual deve ser sempre recompensado. Aí que está a grande questão, meus irmãos. Para algumas pessoas, a vida é dura e cruel, mas para outras, a vida é doce como o mel. Até rimou, né? Mas o objetivo não é esse. O pecado não está presente necessariamente no rico ou no pobre. O pecado está presente em todos nós, independente da situação em que vivemos. Temos pessoas boas que são muito ricas e temos pessoas boas que são muito pobres.
Da mesma forma que temos pessoas más que são muito ricas e temos pessoas pobres que também são más. O grande problema da humanidade não tem a ver com dinheiro ou com a falta dele. Jesus Cristo veio para nos libertar da maldição da lei e do pecado. Nem sempre, meus irmãos, o dinheiro é uma bênção. Muitas vezes o dinheiro pode ser uma maldição, que através dele nós percamos a nossa salvação e nos desviemos do caminho que é Jesus Cristo. Você entende o que isso quer dizer? De forma bem simples. Se todos vivêssemos pela lei de Deus e obedecendo o Evangelho de Jesus Cristo, todos os nossos problemas sociais seriam resolvidos. Todos, pois todos seguiriam os mandamentos de Deus. Lembram de Mateus 22, 37 a 39? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Será que nós obedecemos a esses dois principais mandamentos de Deus? Cada um olha para a sua vida de acordo com a sua própria conveniência. Quando perguntamos para as pessoas se creem em Deus, a maioria diz que sim. Mas quando continuamos o versículo seguinte, sobre amar ao próximo, a maioria engasga. Sim, pois somos seres humanos e pecadores. É muito difícil amar o próximo, pois o próximo, na maioria das vezes, também não me ama. Aí está a raiz de todo o mal. Eu me protejo de você e você se protege de mim. Eu garanto o sustento da minha família e você garante o sustento da sua. Se a minha família estiver passando fome, você vai estender a mão para me ajudar? Se não vai me ajudar, como diz na linguagem do mundo, é melhor a mãe dele chorar do que a minha. Voltamos a viver debaixo da maldição da lei, olho por olho e dente por dente? Lembram lá em Êxodo 21, 24? Conseguem entender a importância e a gravidade disso? Deus criou o homem e lhe deu uma ordem específica: não coma do fruto. Mas o homem não obedeceu. Deus nos enviou os 10 mandamentos, mas o homem não obedeceu. Deus nos enviou 613 leis para nos manter obedientes aos 10 mandamentos, mas o homem não obedeceu. Deus enviou seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós e pelos nossos pecados. Jesus nos deixou de forma simplificada 2 mandamentos, como acabamos de ver ali em Mateus 22. Mas o homem não obedeceu. Diante de tantos argumentos que apresentei aqui, quem você acha que é o grande culpado pelo pecado estar dominando esse mundo? É Satanás? Ou nós mesmos, o homem? Para amarrar ao contexto de 1 Coríntios 16, 1, os santos aos quais Paulo se refere são os cristãos necessitados de Jerusalém. Não quer dizer que Paulo deveria levar dinheiro para os líderes da igreja receberem seus salários, ou para construir templos para adoração de Deus. O homem faz de tudo para distorcer e se desviar da palavra de Deus. E o dinheiro é o meio mais fácil e acessível para promover essa corrupção. No versículo 2 diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando, para que se não façam coletas quando eu for. Vou trazer numa versão mais simples da língua portuguesa, lá em Nova Almeida atualizada. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. Olha que bênção de Deus essa passagem. Lembram que eu sempre falo para vocês prestarem atenção aos detalhes? Paulo, nessa carta,
não diz que os irmãos deveriam pagar dízimos e nem fazer ofertas à igreja local. A proposta aqui é fazer uma coleta de recursos para ajudar aos necessitados de Jerusalém, assim chamados por Paulo de os santos. Ele poderia simplesmente ter ordenado para enviarem para a igreja de Corinto, e a igreja seria responsável pela guarda e entrega da oferta. Por que será que Paulo fez isso? No meu entendimento, a resposta é bem simples. Porque nós somos a igreja. Todos nós compomos o corpo de Cristo e não precisamos de intermediadores ou responsáveis por nós. Paulo não ordenou que construíssem um templo com esse dinheiro, e depois ali seria o local santo, e muito menos que precisariam desse templo para adorar a Deus. Os líderes não eram mais importantes e nem mais confiáveis do que qualquer outro irmão. Como funciona hoje em dia, 2026, na maioria das instituições religiosas? Eu disse na maioria, pois eu não conheço todas. Temos a igreja local que recebe o dinheiro chamados de dízimos e ofertas. Esse dinheiro é utilizado para manter a igreja funcionando e cumprindo com todas as suas necessidades, independente da necessidade e do que eu ache certo ou errado. Isso não vem ao caso nesse momento. As igrejas locais enviam uma parte do que é arrecadado para as sedes regionais, independente da porcentagem ou do que vai ser feito com esse recurso. As regionais enviam uma parte do que recebem das instituições locais para a matriz estadual e depois para a matriz nacional, e assim por diante, quase que infinitamente. Ou seja, todo mundo morde um pedacinho desse recurso. Se isso está certo ou errado, não interessa agora, mas é muito parecido com o que acontece na sociedade com relação à política. Nós temos as cidades que arrecadam os impostos, que enviam uma parte para o Estado, que também arrecada impostos, que enviam uma parte para a regional, que também arrecada impostos, que enviam uma parte para o país, que também arrecada impostos, etc, etc, etc. Como disse, é apenas a minha opinião. Cada um que faça a sua própria reflexão e que chegue às suas próprias conclusões. Meus irmãos, baseado nessa pequena reflexão que fizemos aqui nesse estudo, é muito importante que todos nós venhamos a refletir. Tem como a nossa vida espiritual estar separada da nossa vida social? O que determina os caminhos da sociedade são as nossas atitudes como cristãos. Se nós vivemos em uma sociedade que é regida por leis que não atendem aos mesmos princípios cristãos aos quais nós gostaríamos de viver, será que não tem alguma coisa errada? Quando foi que os cristãos deixaram de ser referência para a sociedade? Muitos dizem que nós cristãos temos que nos afastar da política, pois política e religião não devem se misturar. Pois eu acho o contrário, meus irmãos. A política é o que determina os rumos da sociedade. E se a política não for regida por princípios cristãos, por qual princípio será regida a política, que determina as leis e os rumos da sociedade do nosso país? Cabe aqui mais uma vez uma reflexão, meus irmãos. Será que verdadeiramente nós, como cristãos, quando nos afastamos da política, estamos verdadeiramente vivendo conforme os mandamentos de Deus? Quando nós deixamos de defender os princípios e os valores cristãos, aos quais estão escritos na Bíblia e que nós acreditamos por verdade, quando nós deixamos de nos posicionar, nós estamos verdadeiramente obedecendo aos mandamentos de Deus? Cada um que tire as suas próprias conclusões. Enquanto isso, nós caminhamos firmes e fortes na palavra e na esperança, através da fé em Jesus Cristo. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.